Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. A um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplam as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Agora ministra ela ao nosso coração, que haja vida, vigor e transformação através dela. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém. Queridos, esse é um dos salmos mais belos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Há vários salmos lindos, mas esse é um dos mais lindos, na minha opinião. E é um consenso geral que esse salmo, todos os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito, foi inspiração para Martinho Lutero escrever um louvor que chama Castelo Forte. Esse louvor diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. E esse louvor foi escrito por Martinho Lutero em alemão, depois traduzido para inglês, depois traduzido para espanhol, depois para português, depois para chinês, mandarim, e tantas línguas cantam este louvor. Quem conhece esse louvor? Castelo forte é o nosso Deus. É um louvor lindo. Deixa eu te contar a história rapidinho desse louvor. Martinho Lutero tinha acabado de cravar as 95 teses na porta da igreja de Westminster, cravou lá, e aí então ele começa a ser perseguido, e aí ele se refugia em um castelo, e ele se refugia no castelo, e ele está fugindo, porque ele sabia que queriam matá-lo, queriam enforcá-lo, queriam queimá-lo. E ele, no meio dessa fuga, ele escreve esse louvor: Castelo forte é o nosso Deus, espada, e ele é bom escudo, com o seu poder ele defende os seus. E tem um refrão, alguém lembra o refrão? Acho que é isso. Castelo forte é o nosso. Não tem refrão, né? É só essa primeira parte, ele é direto. E dizem que ele estava naquele castelo, e ele leu esse salmo, e ele escreveu esse texto, e então ele saiu do castelo onde ele estava, e diz que esse cântico começou a ser conhecido na região onde ele estava, e muitas pessoas começaram a conhecer, e começaram a ter cópia. E quando ele saiu nas cidades, as pessoas iam para varandas e para as ruas, e começavam a cantar enquanto ele ia passando na carruagem, dizendo: Castelo forte é o nosso Deus, Ele é espada, Ele é escudo, Ele é proteção, Ele é o nosso Deus que está presente. Mas é interessante que nesse salmo nós podemos perceber 3 ações de Deus. Nos versos que nós acabamos de ler, ele diz: Deus é, Deus está e Deus faz. 3 ações de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus é, Deus está, Deus faz. Queridos, Deus é, Deus está e Deus faz. É interessante que nós vemos isso bem claro. 3 moveres, 3 ações de Deus. Deus está se movendo e Deus está fazendo algo maravilhoso. Olha o verso de número 1, nós vemos escrito assim: Deus é o nosso refúgio. Olha o verso de número 5, Deus está no meio. Deus está. Olha o verso de número 9, Ele faz. Deus é,
Deus está e Deus faz. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre Deus é. E olha que coisa maravilhosa nesse salmo, bem rápido. Ele começa dizendo Deus é. E Deus é o que em primeiro lugar? Deus é refúgio. Olha aí no verso 1 na sua Bíblia, Salmo 46, verso 1. Deus é refúgio. Eliseu, pega água para mim, por favor. Deus é o nosso refúgio. Refúgio, lugar onde nós corremos, nos abrigamos, nos amparamos. Lugar a qual você foge para escapar de algo. Talvez você está correndo, talvez você está angustiado, preocupado, precisando de algum refúgio. Talvez você está dizendo, eu estou cansado de tantas coisas, estou cansado de tanta luta, de enfrentar tanta situação. Deixa eu te falar algo essa noite, em nome de Jesus. Há um lugar onde você pode se refugiar. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja preocupado. Deus é refúgio para todos aqueles que nele confiam. Mas ele não diz só isso. Ele diz Deus é refúgio, mas ele não é só refúgio, Deus é fortaleza. Deus é refúgio, mas ele não é um refúgio assim que de repente alguém pode invadir. Ele não é um refúgio assim que de repente alguém pode vir e entrar. Não! Ele é refúgio e ele é fortaleza. Aleluia, é isso que o salmista diz. Deus é o que? Ele é refúgio. Deus é o que? Ele é fortaleza. Ele é lugar fortificado, ele é lugar seguro. Naum, capítulo 1, verso de número 7, diz assim, a palavra de Deus nos diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Queridos, as fortalezas humanas são falhas, e elas podem destruir, mas Deus, o Deus de Jacó, é fortaleza indestrutível. E é interessante que aqui diz isso, o Deus de Jacó. Olha o verso 11, o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas Jacó, aquele pecador, Jacó, aquele que mentiu, sim, aquele que enganou, sim, mas esse Jacó teve um encontro com Deus, que mudou a vida dele, e agora ele está guardado, ele está refugiado, ele tem uma fortaleza o protegendo. Deus é refúgio, e Deus é fortaleza, mas ele não é somente isso, Deus é socorro bem presente. Olha o verso 1, o que diz? Deus é socorro bem presente nas tribulações. Você pode dizer isso, diga assim, Deus é socorro presente. Socorro é abrigo, proteção, mas socorro significa ajuda, socorro significa auxílio. É interessante perceber a expressão, ele é socorro, mas ele não é aquele socorro assim, ó. Pensa aqui, alguém começa a passar mal no nosso meio, aí diz assim, corre, liga, e aí liga, só que aí sai uma ambulância correndo e tal, fazendo barulho, buzinando para os carros saírem, para que ela possa chegar. E de repente, se o socorro pega um trânsito e demora para chegar, a pessoa não é socorrida. Mas esse socorro não. Esse socorro não está do lado de fora. Esse socorro não está só lá em cima entronizado. Ele é socorro aqui, bem presente. Ele não é só um socorro que está vindo ao seu encontro. Ele é um socorro que já está do seu lado. Ele é socorro bem presente. Isso significa dizer uma ajuda bem assistida, calorosa, uma ajuda do lado, abraçando. Salmo 20, verso 1 e 2 diz assim, o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Mas ele não é só isso, olha que interessante, Deus é o quê? Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é socorro bem presente no dia da angústia. Mas aí quando nós continuamos lendo, portanto não
temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Glória a Deus. Ele é escudo, Ele é galardão, Ele é proteção, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente. Mas não só isso, Deus está no meio da sua morada. Nós aprendemos agora, vocês que foram no encontro com Deus, que nós somos a morada do Espírito Santo. A igreja do Senhor é a habitação do Espírito Santo. Diga assim comigo: Deus está. É interessante que esse texto diz bem claro: Deus está. Deus está. Ele é tudo aquilo, mas Ele está. E é interessante que esse Deus, no hebraico, é Jeová Shammah. E esse Jeová Shammah quer dizer Deus presente. É o socorro presente, porque Ele é o Deus presente. Ele não é aquele Deus que você levanta altares. Ele é aquele Deus que está aqui, o Emanuel, o El Shaddai, o Deus conosco, o Deus revelado. Assim está escrito no verso 4 e no verso 5, o Jeová Shammah. Deus está. Deus está. Mas Deus está fazendo o quê? Quando nós olhamos aqui, nós vemos dizendo: Deus está trabalhando. Ainda que os montes se abalem, Ele está cuidando. Ainda que os montes se movam, Ele está trabalhando. Não só isso, mas diz também: ainda que a terra se mova e as águas se espumem, fique tranquilo, Deus está no controle. Aleluia! Sua vida não está à deriva. As montanhas podem se mover, as ondas podem ser altas, os gigantes podem aparecer, Ele está no controle, aleluias. Ele não é só fortaleza, Ele não é só socorro, Ele não é só abrigo, mas aqui está dizendo que Ele está, e Ele está no nosso meio, e Ele está trabalhando, e Ele está no controle. Isaías capítulo 40, verso 22 diz assim: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra coisa vã. Deus está cuidando de tudo isso. Nenhum universo está longe, fora do seu controle, tudo está debaixo do seu controle. Agora, porque Deus é, e porque Deus está, Deus faz. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: porque Deus é. Tudo isso que já falamos, Deus é. Agora diga assim: e porque Deus está, diga, Ele faz. E é isso que a Bíblia diz. Deus faz. Vamos ver? Onde é que está escrito isso? Verso de número 8, especialmente o 9. Olha o 9, olha o 9. Ele faz. Vamos repetir esse versículo? Diga assim: Ele faz cessar as guerras. A primeira coisa que Ele faz é cessar a guerra. Ele faz o quê? Cessar a guerra. As guerras podem ser de várias naturezas. As guerras podem ser até dentro de casa. As guerras podem ser no mundo espiritual. As guerras podem ser no mundo físico. As guerras podem ser no mundo financeiro. Uma batalha que você está lutando na justiça. As guerras podem ser em muitos âmbitos. Só há um que faz cessar a guerra. A Bíblia diz que Ele não só faz cessar a guerra. Olha que coisa maravilhosa. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco. Pá! Ele quebra o arco do inimigo, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele faz cessar a guerra. O que Ele faz? Ele faz coisas grandes, Ele faz coisas maravilhosas, mas Ele diz também: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Por quê? Porque Ele faz coisas novas. Eu quero encerrar já dizendo isso. Isaías 43, eis que farei uma coisa nova,
e agora sairá a luz, porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no meio da sequidão. Deus faz coisas novas, Deus faz coisas diferentes, Ele sempre nos surpreende, Ele vai fazer coisas novas na sua vida, Ele tem poder para fazer coisas novas no seu lar, Ele tem poder para fazer coisas novas na sua história, porque Ele decidiu mudar a nossa história. Porém não há espaço para o novo de Deus, se não largarmos o velho. E hoje, eu quero deixar esse salmo para a sua reflexão, e eu quero encerrar lendo esses 3 versos bem rapidinho, que diz essas coisas tão maravilhosas, tão especiais. Verso 1, Deus é o nosso refúgio. Verso 5, Deus está no nosso meio, no meio dela, no meio da sua cidade. Verso de número 9, Ele faz cessar a guerra. Você pode repetir só o comecinho desses versos comigo? Diga assim: Deus é, Deus está e Deus faz. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia.